Tá, então vamos lá, segundo vídeo, né? Vamos falar da família propriamente dita, da família real portuguesa. Quem eram essas pessoas? Tá na página 111, é muito importante olhar esse quadro da família real, tá? Para saber quem é quem. Então, Dom João III era o rei consorte. O que é o rei consorte? É quando ele é o cônjuge do próprio rei ou da própria rainha. Então, por exemplo, agora na Inglaterra, um exemplo para a gente saber quem é o rei. É o príncipe Charles, né? Que era o príncipe, né? Agora é rei Charles. E a esposa dele, a Camila, ela é rainha consorte, porque ela não é o sangue lá, ela não veio da descendência, ela é casada com o rei. Então, aqui no caso da família real, quem era rainha era Maria I, tá? Então lá, em 1777, quem era a rainha de Portugal era a rainha Maria I, casada com Dom Pedro III. Eles tiveram um filho que é o Dom João VI. Esse é o principal personagem da família real portuguesa aqui no Brasil, é o Dom João VI, tá? O Dom João VI, por que ele assumiu o poder? Porque o pai dele, o Dom Pedro III, morreu. Quem ia assumir era a mãe dele, só que ela foi impedida por incapacidade, tá? Ela devia ter algum problema e aí ela foi impedida por incapacidade, a Maria, de se tornar rainha de Portugal. Então, quem foi nomeado foi o filho, o Dom João VI. Ele assume o reino de Portugal em 1792, ó, lá atrás, tá? Ele era casado com Carlota Joaquina, tá? E tiveram filhos. Ele teve de filho o Dom Pedro I, o Dom Miguel e o Dom Pedro I era casado com a Imperatriz Leopoldina, que também foi muito importante para o Brasil. Então, só lembrando, voltando lá, Dom Pedro III, casado com a Maria I, tiveram o filho Dom João VI. Dom João VI que assume o reinado de Portugal e que é ele que vem com a corte aqui para o Brasil. Dom João VI com a sua esposa Carlota Joaquina. Dom João VI e Carlota Joaquina já tinham um filho que veio pequenininho aqui para o Brasil, né? Que veio acho que com uns 15 anos, não sei, depois a gente faz a conta. O Dom Pedro. Que Dom Pedro, depois ele vira Dom Pedro I, né? Ele fica no lugar do pai dele, do Dom João VI. Dom João VI ele vai vir para o Brasil, depois ele vai voltar para Portugal e ele deixa o filho dele aqui, ele nomeia o filho dele imperador do Brasil e vira Dom Pedro I. Dom Pedro I é casado com a imperatriz, com a Leopoldina, que é muito importante também para a história do Brasil. Dom Pedro I tinha um irmão que era o Dom Miguel, tá bom? Então, essa é a turma, essa é a família real portuguesa. Então, uma sede nova para a monarquia portuguesa, né? Ali na página 112. Então, após 50 dias de viagem de navio, né? Não existia avião, então vieram lá um monte de navio, chegaram aqui. Eles primeiro chegaram em Salvador, porque Salvador era a capital do Brasil naquela época, e depois foi mudada para o Rio de Janeiro, né? Então, em 22 de janeiro de 1808, então é muito importante essa data, 1808, tá? Quando é que a família real veio para o Brasil? Em janeiro de 1808. E aí, logo depois, eles foram para o Rio de Janeiro. Eles ficaram um período, um pouco tempo, não fala, mas acho que é meses, eles ficaram em Salvador, meio descansando, organizando as coisas, e depois foram para o Rio de Janeiro. Imagina que essas viagens eram um perrengue só, né? Não tinha carro, não tinha nada disso. Então, quais foram essas algumas ações que o Dom João VI tomou assim que ele chegou no Brasil? Ainda lá em Salvador,
ele era o príncipe regente. O que é o príncipe regente? É quando ele sai do local lá ele era rei de Portugal, e aí ele veio para o Brasil, ele se tornou o príncipe regente do Brasil, né? Ele decretou a abertura de todos os portos às nações amigas de Portugal. Esses portos estavam fechados, sempre foi proibido fazer essas negociações, né? Comércio com outras nações. E a primeira coisa que ele fez foi abrir os portos para as nações amigas de Portugal. Ele atendia também interesses de aliados, principalmente da Inglaterra. Lembra, a Inglaterra sempre foi uma grande aliada de Portugal, tá? Não esquece, o Dom João é português, né? Então ele veio com a corte, com todo mundo para cá, a Inglaterra apoiando, e aí também quem apoiou essa abertura de portos foram as elites agrárias aqui da colônia do Brasil para poder fazer novos negócios. Mas com isso, não tem só o lado negativo, tem o lado positivo. Ele abriu o Brasil para o mundo, começou a chegar outros produtos, outros comércios, outras pessoas, outras culturas, e isso foi muito importante. O Dom João VI era uma pessoa muito inteligente e ele fez muita coisa boa para o Brasil, muita coisa boa mesmo. Em 1810, já lá na capital, no Rio de Janeiro, ele assinou 2 acordos com a Inglaterra. O primeiro acordo era o Tratado do Comércio e Navegação, que ele concedia privilégios alfandegários e menores impostos para a Inglaterra. Por quê? Ele devia muito favor para a Inglaterra. A Inglaterra ajudou muito Portugal, né, a vencer, não é derrotar Napoleão, mas não deixar Napoleão invadir, né? Então ele tinha meio que uma dívida com a Inglaterra, então ele fez esse tratado de comércio e navegação que dava privilégios alfandegários. O que é privilégios alfandegários? Quando chegava produto da Inglaterra aqui no Brasil, nos portos do Brasil, os impostos eram menores do que se chegasse um produto da Espanha, um produto até mesmo, dizem que até mesmo de Portugal, era mais baixo o imposto da Inglaterra do que o propriamente de Portugal. E ele fez um tratado de aliança e amizade que concedia privilégios aos cidadãos ingleses dentro do território português. Então também tinha o Tratado de Aliança e Amizade concedia privilégios aos cidadãos ingleses nos domínios portugueses. Eles poderiam praticar a religião protestante dentro do território colonial, que era proibido até então, né? Só podia ser católico. E os ingleses eram protestantes, tá? E aí eles podiam praticar, se eles cometessem algum crime, eles eram julgados pelas leis e por juízes ingleses, então eles tinham alguns privilégios, né? Então, isso Dom João fez logo que chegou, ele fez esse abertura dos portos. Isso foi logo que ele chegou ainda em Salvador, ele já abriu o comércio para todo mundo e privilegiando a Inglaterra. E depois, 2 anos depois, já lá no Rio de Janeiro, ele faz esses 2 tratados com a Inglaterra, tá? Então agora a gente vai falar da capital do Império, Rio de Janeiro, né, que virou Rio de Janeiro, e a mudança do cotidiano. O que aconteceu com o Rio de Janeiro quando chegou lá a coroa? Acho que primeiro a gente tem que falar que em 1808, quando eles vieram, chegaram 855 navios. Imagina o que são 855 navios. Não tinha só navio português, veio navio inglês, veio muita gente, tá? Então, olha, cerca de 90 navios eram estrangeiros, 50 eram da Inglaterra, os outros eram de Portugal. Então, imagina a corte, toda a corte de Portugal, toda a família real se mudar para o Brasil. Com isso vem muita coisa, meu cachorro, papagaio, periquito, a louça, a roupa da Leopoldina, da Carlota Joaquina, né? Da Carlota Joaquina, vem tudo. Então vem uma corte, vem todo um entorragem, vem tudo junto, né? Então isso tudo
precisou desse monte de navio. Então chegaram 855 navios em 1808, além da chegada da família real, vieram muitos navios ingleses e estrangeiros, trazendo uma variedade de mercadoria, então tecidos, livros, perfumes, louças, e também chegaram todo tipo de gente, veio vendedor, marinheiro, artista, diplomata, juiz, veio um monte de gente junto, além dos monarcas, tá? E isso é muito importante saber o que eles encontraram quando eles chegaram aqui, né? Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles encontraram uma cidade bem diferente do que eles viviam na Europa. Na Europa, as cidades eram muito ricas na parte ricas financeiramente e na parte arquitetônica. Aqui não tinha nada ainda, né? Então, assim, era uma cidade espremida entre morros e pântanos. O Rio de Janeiro, vocês conhecem, tem a praia e tem morro atrás. Então, era mais espremido ainda, porque não tinha o desenvolvimento, né? Não possuía as riquezas, não possuía belezas arquitetônicas e as ruas eram escuras, com mau cheiro, não tinha esgoto, não tinha água potável, enfim, tá pedindo para a Nina anotou aqui para ver na página 113. Então aqui na página 113 até tem duas figuras de duas escravas vendendo coisas nas portas. As casas as melhores casas eram localizadas no centro da cidade e elas foram requisitadas para que nelas fossem instalados membros da coroa. Então imagina que veio toda essa gente, precisava ficar em algum lugar, então eles ficavam nas melhores casas, que eram sobrados de 2 andares. Normalmente a família mais abastada, mais rica, ficava em cima e embaixo ficavam os escravizados, né? E eles, as casas mais humildes eram de pau a pique é madeira, né? E tinham habitações mais simples, eram identificadas. E as habitações mais simples e as melhores eram identificadas com os nomes dos proprietários, dos moradores, já que não existia numeração, não existia nome de rua, numeração, estava tudo se formando, né? Nessa época, uma grande variedade de mercadoria costumava ser vendida de porta em porta, como quitutes, verduras, frutas e papel de cheiro. O que papel de cheiro é? Tá escrito aqui, é um embrulho contendo folhas e cascas, raízes aromáticas para perfumar roupa, gaveta, enfim. Então, as escravas iam vendendo. E também aqui está mostrando nesse desenho como eram feitas as portas das casas. Eram feitas com uma treliça, tá? Que era para entrar claridade e ventilação, porque o Rio de Janeiro era muito quente, sempre foi quente, né? Desde aquela época. Isso com a vinda da família real e todo esse cenário de gente chegando, produtos novos chegando, mudou muito o cotidiano da cidade pacata, que era o Rio de Janeiro, uma cidade lá que estava crescendo, começando a se formar e encheu de gente, aumentou mais de 20% a população, né? E aí teve um crescimento desordenado da cidade e da população. Também trouxe instalação de manufaturas, que até então era proibida. E Dom João falou, pode abrir, não eram fábricas, eram manufaturas, né? Podem começar a produção aqui também. E aí, em 1808, o Dom João instituiu que o Rio de Janeiro seria a capital de todo o Império Luso. O que é Império Luso? Luso português, né? Então, de todo o Império, quem era o Império Luso? Era Brasil, Portugal e Algarves, que era uma região que Portugal também tinha colonizado. Então, isso gerou muita mudança no cotidiano e na vida das pessoas. D. João instituiu órgãos públicos, fundou a Casa da Moeda e abriu o Banco do Brasil. Tá vendo quantas coisas ele foi fazendo para o desenvolvimento da população, da cidade, enfim. Ele construiu o Jardim Botânico, lá do Rio de Janeiro, o Teatro Real, a Imprensa Real, a Academia Militar, a Academia Real de Belas Artes, a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional. Ele fundou as primeiras universidades, que é a Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Então ele fez muita coisa boa para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né? E, em consequência para o Brasil, porque já que eles estabeleceram lá
a capital, eles também tinham que viver bem e oferecer condições para aquela população evoluir, né? Então ele fez muita coisa boa. Com a chegada, com isso também chegou alguns artistas, já em 1816, né? Lembra que ele estava lá em 1808 que ele chegou. 8 anos depois teve uma missão artística francesa. Chegaram alguns artistas como Debré, Taunat, Ferrez, não sei se é assim que pronuncia. O Debré é o mais famoso de todos, tá? Jean-Baptiste Debré. Eram franceses, artistas franceses muito importantes na França que vieram para o Brasil a pedido de Dom João. Eles nomeou isso com a Missão Artística Francesa para registrar a cultura da colônia, tá? Então isso também é um movimento muito importante. A cidade cresceu, melhorou e ganhou novos espaços públicos, como chafariz para abastecimento de água, iluminação. Então, aos poucos, ele foi fazendo do Rio de Janeiro uma cidade mais cosmopolita, né? O Rio de Janeiro se torna cada vez mais uma cidade cosmopolita, com arquitetura e comportamento do povo europeu. Então, novos comportamentos ganharam importância no Rio de Janeiro, especialmente entre as elites que modificaram seu vestuário, adotaram regras de etiquetas típicas da corte europeia, porque foi invadida pelos europeus, né? Tinha muito europeu ali. As mudanças e a proximidade com o poder fizeram o Rio de Janeiro cada vez mais cosmopolita. O que é cosmopolita? É cheio de influências de várias regiões, né? Você fica cada vez, não é só daquela região local, né? Você recebe influência de artistas, de culturas, não de artistas, de culturas de diferentes lugares, tá? Entretanto, mas além de toda essa evolução, entretanto, ainda o trabalho escravizado permanecia. Eles realizavam tarefas dentro das casas dos senhores ou vendendo diversas mercadorias fora. Então, assim, ainda tinha o trabalho escravo. Mas isso não era só no Brasil, era uma característica na América. Nos Estados Unidos também tinha, nas colônias da América Espanhola também tinha, né? A gente depois, mais para frente, vocês vão ver a libertação da escravatura, né? Da escravidão, mas por enquanto ainda tinha escravos. Vamos fazer outro vídeo.